Olá, Gorete Lima aqui. Eu sou mentora, criadora do método Chave de Luz, que tira você da ansiedade e depressão em 7 dias. Eu vou abordar aqui um tema bem polêmico, que é o abuso sexual e suas consequências para a vítima. Eu sou psicóloga há muitos anos e como psicóloga eu tenho atendido muita gente vítima de abuso sexual. Com certeza, em sua maioria, mulheres. Eu acho que eu nunca nem atendi um homem que tenha sofrido abuso sexual. Mas mulheres, eu atendi muitas mulheres vítimas de abuso sexual na infância. Eu vou abordar o abuso sexual na infância e adolescência, porque nós sabemos que existe o abuso sexual na fase adulta também, nos casamentos, nas relações de trabalho, mas eu vou focar aqui no abuso sexual infantil adolescente. É surpreendente a quantidade de pessoas e mulheres abusadas. Homens também são abusados, mulheres são mais. A gente tem conhecimento do tabu do incesto, né? O incesto é um tabu universal em qualquer cultura. Existem teorias de que a conjunção carnal de parentes em primeiro grau poderia gerar defeitos genéticos, e isso criou esse tabu universal. Então, os parentes em primeiro grau, pais e filhos, irmãos e irmãs, em qualquer cultura não se relacionam sexualmente. Mas isso não impede o acontecimento do abuso sexual dentro das famílias, do estupro e até das gravidezes que acontecem em função desses abusos e desses estupros. Eu vou começar contando um caso de uma senhora que eu atendi o ano passado, de 60 anos. Ela chegou a mim e disse e confessou pela primeira vez na vida dela o abuso que sofreu do irmão mais velho. Ela passou, né, a vida inteira, ela tem 60 anos, aconteceu quando ela tinha uns 6, ela passou mais de 50 anos calada, guardando esse segredo. Por que que as pessoas não revelam? Que as crianças não falam, os jovens não falam. A gente vai falar sobre isso. Essa senhora contou que a mãe dela teve 3 filhos homens e 3 filhas mulheres. E tinha uma conduta bem machista de proteger os filhos homens e denegrir as filhas mulheres. Então esse irmão dela se valeu disso, né? Ele se valeu disso e disse, vai contar a nossa mãe para ver quem é que ela vai apoiar. Então, em função desse comportamento da mãe, essa mulher acabou sendo vítima por muito tempo desse irmão que abusou dela sexualmente. Porque ele sabia que a mãe não ia acreditar na menina e acabou não contando para ninguém. Sofreu as consequências. Ela veio para mim já com uma depressão e não foi fácil para ela falar sobre isso, né? Através de uma das minhas técnicas, ela falou. E isso deu a ela um profundo alívio e deu coragem para ela falar sobre isso com a família dela, com as filhas, filhos, marido. Foi muito bom para ela, foi muito aliviante poder falar. Então, muitas pacientes me fazem relatos de abusos frequentes acontecidos dentro da família e o que isso traz para a vida delas, sentimento de baixa autoestima, de culpa, de nojo, de medo, de raiva. Afeta com certeza a questão da sexualidade, né? Do encarar essa sexualidade como algo natural. Então, o tema que eu estou falando dá continuidade aos nossos temas anteriores, que é o abuso psicológico, a rejeição materna e toda forma de abuso que geram traumas. A matéria-prima do nosso trabalho, do Chave de Luz, são os traumas, as vivências traumáticas que levam você para uma depressão, para uma ansiedade ou para um transtorno mais grave, como a esquizofrenia. O termo abuso sexual é utilizado de forma ampla para categorizar atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte, da parte mais frágil, né? Fazem parte desse tipo de abuso, qualquer violência de teor sexual
que seja forçada, né? Na tentativa de estupro, são carícias indesejadas, sexo oral. Ainda que a criança, supostamente, na mente do pedófilo ou do doente ali, perverso, supostamente, demonstre gostar ou provocar, isso é supostamente, ainda que isso aconteça na mente da pessoa que provoca isso, é crime. No Brasil, a Lei 12.015/2009 integra o nosso Código Penal e protege as vítimas nos casos dos chamados crimes contra a dignidade sexual. Sabemos que tem legislação, que tem conselhos tutelares, que tem tanta coisa em cima disso, mas infelizmente não impede a ação acontecer. Então, acontece isso com mais frequência do que deveria. E, segundo dados do Ministério da Saúde, a maior parte das vítimas é mulher, e é criança e é adolescente. E os agressores estão dentro de casa. É o pai, é o padrasto, é um irmão, é um tio, é um primo. O que torna a denúncia bem difícil para a criança ou para o jovem. Como é que ele vai provar? Como é que ele vai quebrar a imagem daquela pessoa que é bem boazinha, o vovô que é tão bonzinho, né? O vovô que sai com a netinha para passear no parque e aborda ela, né, nos seus órgãos genitais. É muito dramático. O estupro seria uma forma mais grave de abuso, porque ele vai envolver algo mais a fundo, penetração de objetos do próprio pênis, toques mais íntimos, masturbação, sexo oral, de forma bem mais incisiva. O estupro acontece também pela violência física e psicológica. A estatística, né, da Organização Mundial de Saúde acusa, né, revela que o abuso sexual é um dos maiores problemas de saúde pública, porque atinge uma instituição sagrada, que é a família, que não é fiscalizada. A lei não permite que se adentre nas famílias para fiscalizar. Realmente seria muito invasivo, né, que o poder público pudesse entrar em nossas casas. Mas dá vontade de fazer valer essa lei. Vocês viram recentemente o caso do menino preso num tambor, acorrentado por dias e dias, anos e anos, noites e noites, com fome, fome e sede. Se o poder público adentrasse uma casa dessa, isso não aconteceria por tanto tempo. Infelizmente, a gente não pode mudar a lei. E também é por isso que os abusos sexuais, eles não podem ser, eles não são denunciados, porque a criança e o jovem, ela é ameaçada, né? Ela é ameaçada e ela tem medo, né, dessas ameaças, certo? Então, países com limitados recursos econômicos é mais difícil ainda controlar isso, né? Mas a gente fica vendo a estatística que, inclusive nos países europeus, 6 a 36% das meninas entre 1 e 5 anos sofrem abusos sexuais. Isso é muita gente, né? É um terço das mulheres, tá certo? Lá na Europa. E os meninos também sofrem. Cerca de 15% dos meninos lá na Europa, países europeus ricos, são também abusados. Então, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde publicou em 2018 que 76% dos casos notificados de abuso sexual são com crianças e adolescentes, sendo que 74% é com as mulheres, 25% é com os meninos e metade desses casos acontece entre 1 e 5 anos de idade. Vocês imaginam bebês entre 1 e 5 anos de idade sendo abusados? E eu não vou adentrar no tema de estupro de bebês recém-nascidos, porque é um tema bastante grave, dramático e profundo, e eu não tenho dados estatísticos sobre isso.
Existem quadrilhas internacionais traficando bebês para serem abusados, consequentemente mortos, né? Então, as meninas entre 1 e 5 anos estão bem vulneráveis, entregue ali ao titio, ao papai, ao padrasto, ao namorado da mãe, para serem abusadas, né? A criança não entende o que é aquilo. Intimamente ela sente que é algo errado, mas ela não tem clareza. Não pense que a criança tem aparelhagem física para o orgasmo, para o sexo. A criança não está pronta, o corpo infantil não está pronto. Um pedófilo, um pervertido vai dizer que a criança se excita. A excitação é natural de qualquer ser vivo. Excitação não é estar pronto para o ato sexual. Então, perante qualquer lei, a relação com criança e adolescente é crime. No Brasil, abaixo de 14 anos, ela é considerada um crime de estupro de vulnerável. Ainda que supostamente a mocinha tenha concordado, muito supostamente, tá certo? A gente, na época da faculdade de psicologia, a gente estudou muito esse tema a fundo e ficamos chocadas em saber que algumas mães sabem disso, algumas mães consentem isso, algumas mães participam disso, preparam suas filhas para entregar ao abusador. Elas preparam as garotinhas, dão um banho e botam na caminha do papai e vão fazer outra coisa. A gente ficou chocado na época da faculdade, mas é triste essa realidade. Muitas mães fingem não ver, muitas mães culpam as filhas de tentar roubarem o seu homem, muitas mães surram as filhas quando elas tentam contar, muitas mães entregam suas filhas para os pais, porque alguns pais dizem que tem que ser o primeiro, né? Então, assim, mas você vai dizer, isso só acontece em culturas pobres. Não, o abuso sexual acontece em qualquer cultura, em qualquer sociedade, em qualquer país, em qualquer nível social. É gravíssimo. Como uma mãe ou uma avó vai perceber que a sua criança ou o seu jovem está sendo abusado sexualmente? Existem sinais, lesões físicas que os pais podem acompanhar. Eles têm que ser frequentes nessa inspeção, porque às vezes a criança deixa passar dias sem contar e a lesão sara, né? Então existem lesões na região genital, na região anal, edemas, hematomas, lacerações na região próxima à área genital, na parte interna da coxa, nos lábios, na região escrotal ou anal, tanto em meninas como em meninos, dilatação anal ou uretal, rompimento do ímen, que dá um diagnóstico de abuso sexual, lesões como esquimoses, hematomas, mordidas, lacerações nas mamas, pescoço, costas. Então, às vezes pode também acontecer o sangramento vaginal, né? E a criança pode reclamar de dor. Então, assim, é muito... Às vezes até a criança adquire a doença sexualmente transmissível. É gravíssimo isso, né? Então, a mãe, o pai, o cuidador, tem que ficar na inspeção dos seus filhos. Mas está com o pai, tá seguro. Muitas vezes é o pai, o abusador. Muitas vezes é o padrasto. Não é que você, mãe, avó, que cria seu filho, vai criar pânico. Mas você vai ligar a sua antena, você vai ficar antenada, você vai prestar atenção a isso, tá certo? Porque a gente não sabe, não está escrito na testa de ninguém se a pessoa é ou não de confiança, se essa pessoa é ou não saudável mentalmente, porque quem pratica um ato desse não é saudável mentalmente, tá certo? E vai ter que responder pela sua responsabilidade. Mas o enfoque desse tema, ele foi escolhido, sobretudo para que você que foi abusado, né, na infância, saiba as consequências do abuso sexual. O abuso sexual que não foi tratado, falado, compartilhado, ressignificado, ele vai jogar você na ansiedade, na depressão, no sentimento de culpa,
na vergonha, no ódio, medo, raiva, comportamento suicida, baixa autoestima, agressividade. Se for na sua criança, ela vai apresentar um baixo rendimento escolar, comportamento antissocial, ela vai poder viver meio que se escondendo das pessoas, certo? Tem pessoas que desenvolvem transtornos mentais como resultado de abusos sexuais sistemáticos, até esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, dependência química, vícios e outros tantos transtornos. Então, se você sofreu abuso e se você se reconhece aqui, se você percebe a sua vida travada, se você se isola socialmente, se você não confia nas pessoas, se a sua sexualidade está em xeque, está travada, se você sente culpa, medo, vergonha, raiva, se você fica revivendo esse trauma, porque é um trauma, né? Você fica nessa revivência dolorosa, né? Sem entender, com sentimentos de culpa, de nojo, né? Se sentindo culpada por aquilo, né? Escolhida, se sentindo uma pessoa má porque foi alvo de abuso. Se você passou por tudo isso, essa live, esse conteúdo é para você, tá certo? Você que sofreu abuso, esse conteúdo é para você, para que eu possa te ajudar. Se você tem filhos e se preocupa com o tema, também é para você esse conteúdo, para você ficar atento. Não é para tirar a sua paz, deixar você eternamente preocupado com esse assunto. Não, é para deixar você esperto. Se você tem filhos e netos, sob sua responsabilidade, é para você ficar esperto. O abuso sexual acontece todo dia, todo o tempo, em qualquer nível cultural, em qualquer sociedade. E as estatísticas mostram que o abuso, ao invés de diminuir, ele está cada vez mais crescente. Todos os níveis de abuso psicológico, físico e sexual, infelizmente, pelo número de denúncias, conforme o Ministério Público no Brasil e a Organização Mundial da Saúde, as denúncias são crescentes. Infelizmente, são crescentes. Então, se você passou pelo abuso lá na infância, mas já faz 50 anos, 30 anos, 20 anos, eu já esqueci. Não, você não esqueceu. Não se esquece um abuso sexual. Você vai poder processá-lo. Se você passou por um abuso, você vai ter que conversar sobre isso. Você vai ter que entrar em contato com essa vivência. Você vai ter que olhar para esse abuso e dizer, eu realmente passei por isso. Você vai conversar com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, e você vai também buscar os seus próprios recursos, que são as técnicas terapêuticas que você vai utilizar para clarificar suas crenças errôneas, para limpar os sentimentos e emoções tóxicas, para você aprender prevenções, habilidades preventivas, né, contra novos abusos. Por que isso? Porque às vezes a pessoa que foi abusada, ela tende a entrar em outra corrente de abusos, porque ela não sabe como lidar com isso. Você vai aprender aqui no Chave de Luz esses recursos internos, essas ferramentas que vão te devolver a vida, que vão te ajudar a ressignificar a tua experiência, a entregar ao abusador essa responsabilidade. Não é tua responsabilidade. Você vai entender que as pessoas que te deixaram vulneráveis, pai, mãe, cuidador, não sabia que você ia passar por isso, tá certo? Então, se você se sente na sua vida as consequências de ter sido abusada sexualmente, abusado, o método Chave de Luz é para você. É para você que quer olhar para isso, que quer compartilhar com alguém isso, que quer tratar disso, processar, olhar para isso como um fato do passado, que não é sua responsabilidade. Você é vítima, você não é algoz, você é a vítima. Você foi vítima quando tinha 1 ano, 2, 5, 10, 12, 14, 18, não importa. Eu atendi uma moça recentemente
que ela só foi revelar para a família aos 23 anos. Ela passou a infância sendo abusada pelo pai. E o pai tinha outras filhas e outro filho, mas escolheu ela. Com certeza o pai negou, ele é um fingido. E essa garota, ela tentou buscar ajuda com os padres, incrivelmente, na infância e adolescência. E ela sofreu abuso dos padres católicos. Foi horrível, a vida dela foi toda de abusos. A quem ela pediu ajuda, ela recebeu novos abusos. É por isso que eu falo, quem sofre um abuso, normalmente, às vezes entra em outros abusos, porque fica sem defesa, sem entender o que está se passando. Então, essa jovem desenvolveu depressão, ansiedade e vive numa agonia. A gente trabalhou, né, com chave de luz e eu vejo que ela está se reerguendo. Então, às vezes, um abuso, quem foi abusado na infância e não tratou disso, e não trabalhou, acaba entrando em relações abusivas, seja no casamento, seja na profissão, seja na vida social. Se você passou por isso, eu te digo, tem como você olhar para essa história e você ressignificar. Tem como você refazer sua vida, reerguer-se e libertar-se desse sofrimento, dessa vivência tão traumática em sua vida. O método Chave de Luz vai te orientar, te fornecendo os recursos para você fazer a sua autoterapia, o seu processamento dessa problemática. Ainda que você precise tomar medicamentos, se por acaso tenha desenvolvido uma depressão maior, ainda assim o Chave de Luz vai te ajudar com esses recursos interiores, para você despertar esses recursos, para você aprender a necessidade de perdoar, de soltar o passado, deixar o passado ir e construir um novo presente. A nossa chave mestra, ela limpa as emoções negativas, as emoções tóxicas, as lembranças ruins, as vivências ruins. A nossa chave mestra faz isso com a gente. E você vai experimentar um pouco dessa técnica de libertação emocional aqui, que eu vou fazer para você, para que você possa livrar-se, sobretudo da culpa ou da autocompaixão de ter sido abusada sexualmente na infância. Não foi nada pessoal contra você. O abusador não escolheu isso pessoalmente contra você. Então você não é responsável. Quem deixou você à revelia, desprotegida, de alguma forma tem uma corresponsabilidade, embora não tenha sido intencional. E a responsabilidade é totalmente do abusador, da pessoa doente que tratou você como um objeto sexual. Como você vai utilizar essa técnica e para quê? A técnica que você vai usar é para limpar em você os sentimentos ruins e para devolver a responsabilidade para o abusador. Isso vai dar a você um sentido de vida melhor e um amplo sentimento de libertação. Então você pode fazer comigo, embora você não conheça essa técnica, não precisa entender os fundamentos dela, não precisa estudá-la, basta você praticar. E você já vai obter os benefícios da técnica de libertação emocional, que é nossa chave mestra aqui no Chave de Luz. Pode fazer comigo, não busque entender, só busque a intenção de libertação. Mesmo que eu tenha sido abusada na infância ou adolescência, vou repetir, mesmo que eu tenha sido abusada na infância e adolescência, ainda assim escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu tenha sido vítima de abuso sexual, ainda assim escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu tenha sido vítima, ainda assim escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Eu sofri abuso na infância, foi muito ruim passar por isso. Sensação de nojo, sensação de culpa, como se eu fosse uma criança má, como se eu fosse uma criança suja, como se eu fosse uma criança impura. Eu me sinto um lixo, eu sinto nojo de ter passado por isso, como se eu tivesse causado isso. Isso causou em mim tanta tristeza, depressão, baixa autoestima, medo das pessoas, baixa autoconfiança, não confiar em ninguém,
problemas de ordem sexual, nojo do meu corpo, disfunção sexual, medo da vida, medo do mundo, causou em mim muita tristeza, muita insegurança. Eu olho para isso hoje e eu vejo que não foi minha responsabilidade, que o abuso acontece muito mais do que devia nas famílias. E ele é um segredo de família. Eu não pude fazer nada. Eu fui ameaçada. Eu não entendia nada. Eu sinto muito ter passado por isso. E eu entrego aqui agora, neste momento, ao abusador a responsabilidade de ter feito isso comigo. E entrego aos meus cuidadores responsáveis a corresponsabilidade. Eu era uma criança. Eu não sabia como me cuidar e me defender. Eu sinto muito, mas eu escolho me libertar. Escolho resgatar minha autoestima e minha autoconfiança. Escolho viver uma vida plena e recomeçar do zero, deixando o passado lá atrás e tocando a minha vida em frente. Eu escolho ir para a vida por mim, por todos os abusados do mundo. Eu vou para a vida. Não foi minha responsabilidade e eu escolho ser feliz. Se você faz isso e faz essas batidas, você consegue sentir libertação, paz, equilíbrio. Não aconteceu só com você. Infelizmente vai acontecer com muita gente. Abusos sexuais são perpétuos. Não existe uma legislação tão poderosa que consiga pegar esses abusadores. A família é inviolável, não tem como adentrar nas casas. Mas cuide de você, cuide dos seus filhos, cuide dos seus netos, faça a sua parte. Denuncie. Se você é testemunha disso, denuncie. Não deixe o abusador passar impune. E cuide das consequências se você passou por um abuso. O Chave de Luz está aqui para te acolher, te ajudar a ressignificar, a retomar a sua vida, porque você nasceu para ser feliz. Nós nascemos para ter vida e vida em abundância. O Chave de Luz crê nessa vida em abundância, de paz, de amor, de equilíbrio. O Chave de Luz confia em você, acredita em você. O Chave de Luz entende o que você passa. Eu entendo o que você passa. Eu sou como você. Então, aqui na Casa do Chave de Luz, você é acolhido e você pode trabalhar com todos os nossos recursos, todas as nossas chaves, para você ter uma vida digna, uma vida onde você é respeitado, onde você tem sua individualidade e privacidade respeitada. O seu corpo é seu. Ninguém tem o direito de tocar sem o seu consentimento. Ninguém é dono do seu corpo. Ninguém é dono de ninguém. E o Chave de Luz está com você e acredita em você. Você nasceu para ser feliz. Você tem todo o merecimento e você é boa ou bom o bastante para ser feliz. Conte conosco.